Atos capítulo 2, a partir do verso 42, a palavra do Senhor diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, eu ainda quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal do Senhor Jesus, oração proferida ali no cenáculo, durante a celebração da Páscoa, a instituição da ceia do Senhor, aquela noite onde o Senhor Jesus come a Páscoa e institui a ceia. É naquele momento onde Jesus faz essa oração pelos seus discípulos, pela sua igreja. Evangelho de João, capítulo 17, do verso 14 em diante. E a palavra de Deus diz: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Irmãos, a primeira passagem que nós lemos em Atos capítulo 2, ela vai nos apresentar a dinâmica da vida da igreja, como aquela igreja incipiente, a primeira igreja, a igreja ainda dos apóstolos, a primeira geração, como ela vivia naquela dinâmica do primeiro século. E ali nós vamos ver algumas características daquela igreja. Ela era uma igreja que tinha algumas ênfases. Era uma igreja que perseverava na doutrina, que se alimentava da palavra, do conteúdo que o Senhor Jesus deixou aos seus apóstolos. E aquilo fornecia à igreja alicerce, fundamento. Não era uma igreja regida por visões, emoções e sentimentos, mas havia um conteúdo claro, objetivo, no que devemos crer. O que é o Evangelho de Jesus que deve ser compartilhado, ensinado às próximas gerações, à nossa juventude. E assim essa igreja crescia no conhecimento da palavra, da doutrina. Essa igreja também, ela crescia no seu relacionamento com o Senhor da igreja. Ela crescia em adoração. Era uma adoração informal, alegre. Hoje em dia nós vemos uma expectativa onde as pessoas, elas querem um culto que seja agradável ao seu ego, à sua expectativa, à sua preferência, às suas opções. E assim nós criamos um culto centrado no homem, no indivíduo, onde nós temos que agradar os nossos clientes.
onde a preocupação central não é o Senhor se agradou do nosso culto, o Senhor se agradou da nossa oração, o Senhor se agradou desse ajuntamento. Ele foi de fato glorificado, Ele foi honrado através das nossas vidas. E assim nós precisamos avaliar a nossa vida de adoração, a nossa vida de culto. E para isso é importante a doutrina, porque a doutrina vai direcionar o nosso conceito sobre adoração. A doutrina vai direcionar a nossa prática, o nosso estilo de vida, a nossa conduta. E dependendo da nossa conduta, a minha adoração vai ser aceita diante de Deus ou rejeitada. A minha oração vai chegar à presença de Deus ou vai ser rejeitada. Você lembra daquela passagem de Pedro, quando ali Pedro falando sobre a vida doméstica, do lar, e ele fala que o marido deve tratar a esposa com sabedoria, com mansidão, porque ela é uma irmã, uma filha de Deus, assim como ele, pois do contrário, suas orações seriam impedidas. Deus não as ouviria, não as responderia. Assim a nossa vida, a nossa conduta interfere no nosso culto, na nossa adoração, na resposta do Senhor a nós. Por isso é importante o ensino, a doutrina, que vai orientar nossa atitude, nossa vida, que vai orientar o culto da igreja. Mas essa doutrina também vai mostrar à igreja que era importante ela cumprir a sua missão, ser uma igreja discipuladora, uma igreja que faz discípulos, uma igreja que alcança os perdidos, e não apenas por meio da proclamação, mas também por meio do testemunho da comunhão. Essa vida comunitária, a maneira como nos relacionamos, como nos tratamos, isso é um testemunho. E Jesus fala isso na oração dele em João 17, a fim de que eles sejam um, como eu e ti somos um, e assim o mundo creia que tu me enviaste. Esse crer do mundo não é apenas crer na mensagem, mas é crer ao ver vidas transformadas, ao ver um relacionamento diferenciado, uma comunhão que não existe e não se percebe em outro lugar. A igreja é esse testemunho do amor de Deus, do evangelho que transforma, que não é apenas uma cartilha de moralidade, uma nova cartilha ética, mas ela transforma pecadores, ela transforma corações. E quando a gente está junto desse povo, dessa comunidade, a gente pode perceber isso. E isso é fruto de crentes que estão crescendo no discipulado. O discipulado, meus irmãos, é seguir a Cristo, é ouvir a voz do pastor e segui-lo, é andar no seu caminho, é andar na sua palavra, é essa transformação de vida. E isso é um testemunho que alcança, que impacta, que dá coerência à nossa mensagem. Então, assim, em Atos capítulo 2, nós vemos esse cenário, esse contexto da igreja do Senhor Jesus. Mas aquela igreja enfrentou os seus inimigos, aquela igreja enfrentou os seus desafios. O Império Romano, a perseguição dos judeus, a imoralidade daquela época, a idolatria daquela época, não muito diferente do que nós temos hoje. Você acha que essa imoralidade que campeia nos nossos dias é algo novo sobre a face da terra? Esse coração do homem caído, afastado de Deus, é o mesmo desde Gênesis 3. Você já vai ver ali a poligamia, o ódio, a ira, o assassinato, a cobiça, a inveja, tudo a partir de Gênesis 3. O que nós temos hoje são novas ferramentas, novas tecnologias, novas maneiras de expressar essa pecaminosidade do nosso coração.
E ali, aquela igreja primitiva estava num ambiente hostil, inóspito. Não era tudo favorável. Havia perseguição, havia oposição. Assim como é hoje, para a 4ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Como é para você na sua universidade, no escritório onde você trabalha, na empresa onde você trabalha, no meio da sua família, dos seus vizinhos, quando você quer ali compartilhar o Evangelho, né? A maneira como você é visto, como você é respondido, como as pessoas mudam de assunto, quando as pessoas falam, bem, isso é a sua opinião, isso é algo pessoal. E assim vamos logo mudar de assunto, porque fulano de tal já quer nos doutrinar, já quer impor as suas crenças. Essa igreja discipuladora, ela está num ambiente secularizado, um ambiente hostil. Quando nós olhamos para o período da Idade Média, para o período da Reforma, ainda era um período da história onde o eixo de compreensão da realidade era um eixo teocêntrico. Deus, a igreja, a sua palavra, tinha peso e influência na sociedade. Mas houve aqui uma convergência para um novo eixo, esse antropocentrismo, o homem como a referência, como a medida de todas as coisas, esse individualismo que hoje nós vemos em todos os lugares, pessoas centradas em si mesmas, um personalismo, pessoas autônomas, onde elas querem ser senhoras da sua história e não dar ouvidos nem prestar contas a ninguém. Essa é uma marca da nossa sociedade, da nossa época, onde nós somos chamados a fazer discípulos. Um período onde há esse pluralismo, essa multiplicidade de verdades. Você já ouviu o camarada dando uma entrevista onde ele fala, olha, a minha verdade, fulano mostrou a verdade dele. Aí você fica pensando, o que ele está querendo dizer, né? A verdade dele, a minha verdade, e assim nós temos muitas verdades relativas, pessoais, particulares, e aquelas verdades maiores, absolutas, que alcançam a todos, que alcançam toda a sociedade. Nós vamos diminuir cada vez mais essas verdades absolutas, ao mínimo possível. O materialismo domina, campeia, reina junto com o consumismo, pois é a maneira que o homem encontra de dar significado à sua existência, de alcançar prazer, realização, de encontrar um pouco de felicidade e alegria, mesmo que seja passageira. Ele vai definir o seu significado, o seu valor, a partir daquilo que ele conquistou. E assim, nós temos essa sociedade individualista, pluralista e materialista. Uma sociedade pós-cristianizada, secularizada, onde a palavra de Deus, o Evangelho, é colocado como algo de foro íntimo e pessoal, que fica dentro da sua casa. Deixe lá. As pessoas não assumem, não têm mais as mesmas certezas e convicções acerca da verdade, da moralidade, da honestidade, da integridade. As pessoas não têm mais os mesmos pressupostos. E o que a gente vê em relação à igreja, movimentos, uma ala da igreja aproveita essa cobiça desse materialismo, desse desejo de solução fácil e rápida para as lutas, as crises, as mazelas. E assim vende-se as bênçãos de Deus. Você pode comprar uma bênção de 10, de 100, de 1000 e resolver os seus problemas. Por outro lado, parte da igreja quer transformar o culto numa experiência agradável ao não crente. Tudo é feito e formatado para que ele se sinta bem, para que ele não se sinta desconfortável. E assim os cânticos, a mensagem,
tudo é direcionado para agradar e satisfazer futuros novos membros, essa clientela em potencial. E se esquece que a razão desse culto é adoração a Deus, é edificação dos crentes, é alimento para as ovelhas. E certamente, em algum momento, o evangelho tem que ser exposto, Jesus tem que ser apresentado, a cruz tem que ser apontada como caminho de redenção, de salvação, de esperança para todo homem. Esse é o nosso ambiente. Agora, quais são as marcas dessa igreja discipuladora, dessa igreja que entendeu o ID, a missão, sua vocação? A gente olhando ali para Atos 2, a gente viu que essa igreja adora. Gente, você foi salvo, criado, alcançado por Jesus e pela sua graça, para você ser um discípulo que adora. Adoração é o fim primeiro e principal da nossa existência e da existência da igreja. A história de redenção, ela pode ser compreendida com esse objetivo doxológico, a glória de Deus manifesta a todos os homens. E por que surge então o evangelismo? Por que surge a necessidade de missões? Porque ainda existem corações que não adoram ao Senhor. Porque ainda existem tribos, línguas, povos e nações que não adoram ao Senhor. Lugares onde a glória de Deus ainda não tem sido plenamente manifesta. E por isso Ele nos manda fazer discípulos de todas as nações. Então a finalidade última, primeira, não é missões nem evangelismo, é a adoração. Mas nós adoramos a Deus quando nós obedecemos. E Ele disse: ide, fazei discípulos. Se você não ouve essa ordem, se você é indiferente, alheio, se você ignora, se você não faz a sua parte, não se compromete com esse evangelho, a sua adoração está comprometida, porque você está em desobediência. Você está vivendo para agradar e fazer a sua vontade, e não para obedecer o seu Senhor. Essa igreja discipuladora, que entende que precisa alcançar toda a tribo, língua, povo e nação, ela é uma igreja bíblica. Ela não negocia o conteúdo, ela não negocia a mensagem para tornar mais palatável, para descer de forma mais suave, para não ofender ao falar do pecado, ao falar da incoerência do ser humano, porque vai trazer um certo desconforto, um certo mal-estar. Mas você já percebeu que quando você vai no consultório médico, e ele vai prescrever ali a orientação de tratamento, aquilo que é necessário você se submeter, antes ele fala qual é a sua enfermidade, a sua gravidade, o quanto aquilo é letal. Então, ao anunciar o Salvador, a redenção, a nova vida em Cristo, eu preciso mostrar às pessoas qual é a real situação delas diante de Deus, que o salário do pecado é a morte, que nós nos desviamos, não há quem faça o bem, não há justo nenhum sequer. E embora tendo o conhecimento de Deus por meio das coisas que Ele criou, nós tentamos suprimir e abafar esse conhecimento de Deus, convencer a nós mesmos que Ele é apenas uma criação de uma época da infância, da sociedade, da humanidade, onde não havia maneira de explicar a realidade, e aí eram necessários esses mitos, essas explicações simplistas e infantis. Mas agora, com o avanço do conhecimento, da tecnologia, o desenvolvimento cultural, nós não necessitamos mais dessas bengalas. E assim o homem tenta convencer a si mesmo de que ele não necessita mais de um Salvador, de um Redentor. Ele quer buscar apenas o seu prazer e a sua satisfação. Ele não quer saber o que é autodomínio, controle próprio, negar a si mesmo.
Gente, tudo isso é necessário para que a gente possa ter uma vida que realmente satisfaz, que realmente tem significado e sentido. Não dá para tirar todos os limites, tudo aquilo que Ele coloca na sua palavra, o caminho que devemos seguir, porque isso não vai trazer felicidade, satisfação e alegria. Sempre haverá necessidade de mais, mais, mais. Essa igreja discipuladora, ela é uma igreja fiel à palavra. Nós precisamos de pregadores fiéis à palavra do Senhor. Pregadores que podem ter a tranquilidade, a convicção de que aquilo que eles anunciam é o Evangelho do Senhor Jesus. Onde as pessoas irão para casa com a proclamação da mensagem do Senhor Jesus. É disso que nós precisamos. Porque mensagem de encorajamento, de apoio, de autoajuda, para você transpor os seus limites, para você alcançar os seus sonhos, isso você pode encontrar em diversos outros lugares, em diversas literaturas. Mas essa mensagem que expõe a nossa carência, a nossa fraqueza, a nossa limitação, e aponta para a salvação, para o Redentor, somente a igreja de Jesus tem essa mensagem. Somente a igreja de Jesus anuncia esse Evangelho. E é isso que o homem e as famílias necessitam. Os bens, as riquezas, a prosperidade, o conforto, nada disso vai satisfazer os anseios mais profundos da alma humana. Falhar nesse evangelismo não é as pessoas não virem à frente. Isso não é falhar. Você sabe o que é falhar? É esse evangelho não ser pregado. É essa mensagem não ser anunciada com fidelidade. Não podemos confundir a evangelização com os resultados da evangelização, com as estatísticas, com os números. O que a igreja precisa fazer é viver esse evangelho e pregar esse evangelho, anunciar esse evangelho. E aqueles que o Senhor quiser alcançar, Ele haverá de alcançar. E não nos sentimos ali constrangidos por números e estatísticas. A pergunta é: esse evangelho tem sido exposto? A palavra tem sido exposta com fidelidade? Sem ser adulterada, sem ser ali misturada? O outro aspecto desse testemunho, dessa evangelização, é a nossa vida comunitária. O Senhor Jesus disse ali em João 17, que eles sejam um corpo, e assim o mundo creia que tu me enviaste. Este evangelho, essa mensagem, pode estar sendo pregada de maneira fiel dos púlpitos, mas ela precisa encontrar coerência nessa vida de comunidade da igreja, nessa vida do corpo, para que assim essa mensagem não seja contradita pela realidade. Essa igreja que faz discípulos é uma igreja bíblica, é uma igreja missionária, é uma igreja que confronta os ídolos e valores da sociedade, onde as pessoas buscam satisfação e esperança para os anseios do seu coração. E os ídolos continuam aí sendo erigidos nos corações, nos lares. Seja essa sexualidade exacerbada, seja esse desejo de autoafirmação pela prosperidade, eu cheguei lá, eu venci, eu conquistei, pelo meu trabalho, pelo meu suor, pela minha dedicação, e isso traz um senso de realização, de desejar e poder ter isto ou aquilo, desejo de poder, não apenas a riqueza, mas o poder. Quando nós olhamos ali para aquele ambiente político, quantos ali
mesmo antes de adentrarem na política, já não eram de um contexto familiar de posses, de certa riqueza, mas eram pessoas que ainda assim queriam poder. Às vezes está ali com 70, com 80 anos, mas não solta, não larga, por causa do poder. Aquela sensação de que a vida das pessoas estão na minha mão. Uma canetada que eu der, eu posso aqui transformar e mudar a vida de muitas pessoas. Desejo de poder, desejo de conforto. Os ídolos do nosso século. E qual desses ídolos é mais tentador ao seu coração? Qual desses ídolos, quando você olha para ele, você se sente ali mais inclinado a prestar culto e adoração a esse ídolo? O que você deseja? O que você fica revoltado com Deus porque Ele não te deu? Qual desses ídolos é tão forte na sua vida que leva você a pecar, a negociar sua integridade, sua fidelidade ao Evangelho? Essa igreja discipuladora confronta os ídolos do nosso coração, os ídolos da nossa sociedade. Nós precisamos compreender e dialogar com a cultura que nos cerca. Quando nós olhamos a produção cultural e artística, ali, de certa maneira, é expressa os anseios do coração, os desejos, as novas éticas, os novos padrões comportamentais que estão sendo expostos através dos seriados, das músicas, dos filmes. E isso vai formando cabeças e mentalidades. E nós precisamos compreender a cultura dos nossos dias. Um exemplo disso foi Paulo ali em Atos, pregando em Atenas, no Areópago. Ele estava indignado com a idolatria. Mas ele, ao apresentar o Evangelho do Senhor Jesus, ele demonstra ali sensibilidade, discernimento. E através da sua exposição, ele vai derrubando alicerce por alicerce daquele pensamento helênico, daquela filosofia grega. Vai citando os poetas da época, e assim ele vai mostrando o Redentor, o Salvador, como o único que pode responder aos anseios do coração humano. Essa igreja que faz discípulos, ela ensina os crentes que eles são missionários, que nós estamos em missão, e que isso deve ser levado para todas as áreas da nossa vida. Adoração não pode ser reduzido ao domingo e a esse momento de culto. Você tem que viver a sua vida profissional, acadêmica, doméstica, com essa compreensão de que aquilo ali também é culto diante de Deus, de que aquilo ali também é adoração, que o Evangelho pode ser negado ou reafirmado através da sua conduta nesses mais diversos ambientes. É esquizofrênico querer compartimentalizar. Como que no domingo eu coloco toda a minha indumentária, o meu vocabulário, o meu gestual, e eu vou fazer o meu serviço religioso. E durante a semana eu coloco outro sistema operacional, outra forma de pensar, e eu assumo outra identidade. Dentro dessa perspectiva de evangelismo, de evangelização, a maneira de saber que houve de fato um novo nascimento, uma conversão, não é a pessoa vir à frente, não é a pessoa assinar um papel com uma oração, não é a pessoa repetir a oração que você sugere, não é um levantar de mão. Muito menos ela passar a dominicalmente estar naquela igreja. A principal marca de transformação, de conversão, são frutos, vida transformada. Quem eu era, como eu vivia, o que eu fazia,
e agora quem eu sou e o que eu faço em Jesus. Essa transformação de vida. Essa é a principal evidência. Jesus disse: pelos frutos conhecereis. Então é isso que vai apontar se eu e você somos seguidores de Jesus e se aqueles que têm ouvido o Evangelho de fato têm sido transformados por ele. Não é o concordar, o achar uma mensagem bonita e de esperança, e de misericórdia, de amor, mas é de fato uma vida onde há frutos. Mark Driscoll, ele falando sobre essa necessidade da igreja compreender o seu ambiente, a cultura que o cerca, ele vai dizer que contextualização é fazer a igreja acessível, sem que se comprometa a verdade do Evangelho. É transmitir a verdade eterna através de um vocabulário ou de métodos temporários, mais eficientes naquele momento. Mas não fazer o Evangelho parecer relevante, é mostrar e viver a relevância do Evangelho. A gente não precisa se preocupar em acrescentar, em fazer uma maquiagem, para tornar mais bonito, atraente, desejável, para mostrar que o Evangelho é algo que as pessoas necessitam, para mostrar que ele é relevante. Não há necessidade disso. O que a igreja precisa, que os discípulos de Jesus precisam, é viver o Evangelho, é demonstrar os frutos, a atitude, a postura, a conduta, a ética, a integridade, o amor, a compaixão, porque esses elementos são frutos do Espírito Santo na nossa vida. Isso nenhum curso de autoajuda, isso nenhum curso de espiritualidade produz. Nenhum treinamento específico produz. É o Espírito Santo que vai gerar em nós essa nova vida, novos hábitos, novos afetos, novos desejos, novos anseios. E meus irmãos, se esse aprofundamento espiritual na sua vida depender apenas do domingo, eu vou te dizer que esse processo vai ser muito lento, muito vagaroso. Se diariamente você não construir esse hábito de devoção, de se colocar diante da presença de Deus em oração, confissão, em procurar aprender e crescer no conhecimento dessa palavra, se esse alimentar-se do Evangelho e da palavra de Deus, esse ser confrontado com essa palavra, for algo apenas dominical, e que se resume a sentar e ouvir, sentar e avaliar, essa transformação, esse progresso será lento. Como Paulo disse, eu queria dar alimento sólido, mas eu não pude, porque vocês ainda são meninos espirituais. E Paulo ali exorta aquela igreja a se aprofundar, a crescer, a ter robustez na fé. E aqui nós somos responsáveis, cada um é responsável por esse crescimento. Graças a Deus por isso. Houve uma época na vida da igreja onde os crentes não tinham acesso a essa palavra, não podiam ler essa palavra porque não estava na língua deles, e eles dependiam de uma maneira exagerada de um intermediário, de um clero, de um magistério, de terceiros. Mas esse período sombrio já passou. E hoje esse evangelho, essa palavra está acessível e próximo de nós de tantas formas e maneiras. Audiobooks, literatura, Bíblias com as mais diversas traduções, devocionais. Na internet, você encontra em determinados sites material de qualidade, que alimenta, fiel à palavra.
Então hoje nós temos uma facilidade de acesso. Nós não precisamos dessa dependência de um sacerdote. E esse é um dos aspectos do ensino da reforma, o sacerdócio de todos os crentes. Cada discípulo um ministro, cada discípulo um sacerdote. E eu e você somos chamados para cumprirmos essa vocação, para adorarmos ao Senhor, para obedecermos ao Senhor e para compartilharmos esse evangelho e essa mensagem. Nós vimos ali em João 17, quando o Senhor Jesus disse que nós não somos do mundo. Mas Ele diz, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guarde. Ele nos separou do pecado desse mundo, da corrupção desse mundo. Esse santificar, separar, não é a ideia de você agora viver numa sociedade ou num ambiente monástico, totalmente afastado do convívio, da comunicação e da influência do mundo. Mas é a ideia de você ser afastado e separado da corrupção, do pecado, da maldade, da podridão. É disso que o Senhor quer nos separar e nos afastar, e não do convívio com as pessoas. Ele quer nos santificar por meio da sua palavra. E assim ele vai dizer no verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A igreja, os crentes em Jesus, são novamente enviados, direcionados a esse mundo. Mas não apenas para curtir, desfrutar, realizar seus desejos e vontades, mas nós somos enviados ao mundo com uma missão de anunciar o Evangelho, de viver o Evangelho. E, gente, aqui não adianta aquele discurso de que basta viver o Evangelho. Basta ser uma pessoa honesta, basta ser fiel à sua esposa, basta ser cumpridor dos seus deveres. Não é suficiente. Esse evangelho, ele é proposicional. Ele precisa ser anunciado, pregado, exposto. A nossa vida, a nossa conduta vai apenas atestar a coerência desse evangelho. Porque se eu anuncio e prego uma coisa, mas na minha postura, nos meus hábitos, na minha maneira de viver, eu posso contraditar esse evangelho. Então é a necessidade aqui que possamos andar na mesma direção, discurso e prática. E a prática, ela vai te dar oportunidades. Porque se você ficar só no discurso, as pessoas vão se afastar de você. É mais um moralista, mais um doutrinador, e quer aqui conquistar pessoas para o pensamento dele. Mas a partir do momento onde você vive este amor, essa misericórdia, esse perdão, esse altruísmo, essa generosidade, os princípios do Evangelho, os princípios do reino, as pessoas vão te ouvir com outros ouvidos. E esse Evangelho, gente, ele não precisa ser apresentado de uma maneira odiosa, de uma maneira raivosa. A Bíblia diversas vezes nos fala, o apóstolo Paulo, que nós devemos falar a verdade em amor. Algo que chamou a atenção essa semana, há de se verificar a exatidão e veracidade disso, mas um pastor nos Estados Unidos, numa pregação, ele se mostrou muito contrariado, irritado, porque aquele atentado terrorista, aquela boate, ele falou que aquela pessoa não terminou o serviço. Ainda ficaram muitos que precisavam ser colocados num paredão. E
que a sociedade precisaria de uma higiene. E assim se abre a Bíblia e se diz falar em nome de Deus, com um discurso raivoso e odioso, e que gera repugnância nas pessoas, onde as pessoas falam que Deus é esse, que evangelho é esse, que mensagem é essa? Por mais que aquele comportamento seja reprovado pela Escritura, onde está a misericórdia com aquele que chora, com aquele pai, com aquela mãe que perdeu um filho? Esse anúncio do Evangelho, para ser fiel e verdadeiro, não precisa ser de forma odiosa, de forma raivosa, mas amorosa. As pessoas precisam ver em nós não o desejo de ganhar uma discussão, não o desejo de mostrar que o nosso raciocínio é mais elaborado, mas elas precisam ver em nós compaixão, amor e misericórdia. Por que evangelizar? Para obedecer o ID, para obedecer o mandamento. Segundo, por amor a Deus. Terceiro, por amor aos perdidos. Essa deve ser a nossa motivação. E não porque o pastor colocou aqui uma campanha que até o final do ano nós temos que dobrar. Nós temos um alvo. E eu vou dar um curso de vendas para você, e você vai vender o Evangelho. Essa não pode ser a nossa motivação. É obediência ao Senhor, é amor a Deus, é amor aos perdidos. Essa deve ser a nossa motivação. Irmãos, como crentes que cumprem o ID, nós vimos que o ambiente é hostil. Nós vemos algumas marcas dessa igreja que faz discípulos. E agora, como crentes que cumprem o ID, nós precisamos entender o seguinte: que esse sacerdócio de todos os santos, essa vocação que é dada a todos nós, isso não é para restringir a responsabilidade do anúncio do Evangelho aos ditos profissionais, pastores, seminaristas, missionários. Eu já pago alguém para evangelizar para mim, eu já pago alguém para orar por mim, eu já pago alguém para ser santo por mim. Não dá para terceirizar isso. Eu não tenho dom. Tem gente que tem o dom. Tem mesmo. Tem gente que parece que tem um peso nos ombros, desse encargo, dessa responsabilidade, que você vê pelos poros daquela pessoa saindo amor e compaixão pelo perdido, que tem uma facilidade de fazer ponte e iniciar uma conversa. Realmente tem pessoas que têm o dom. Agora, isso significa que a responsabilidade de compartilhar o Evangelho é só para quem tem o dom? O dízimo é só para quem tem o dom da generosidade? É só para quem tem esse dom? Então, independente de ter o dom ou não, existem algumas incumbências que são dadas a todos nós. A todos nós. Então, não terceirize, não coloque essa responsabilidade apenas no ombro de alguns. Essa concepção de santidade que leva a esse isolacionismo. Nós somos chamados para sermos santos, separados da corrupção, mas no meio dessa sociedade, desse mundo, lá no seu escritório, lá na sua universidade, lá na academia onde você treina suas artes marciais, lá na escola onde você estuda inglês. É nesse ambiente. Você ali é o mensageiro, você ali é a luz de Cristo. E nós, através da nossa conduta, da nossa postura, nós precisamos ser uma boa propaganda do Evangelho. Uma boa propaganda. Através da nossa atitude, do nosso sorriso, da nossa gentileza, da nossa simpatia, da nossa cortesia.
nós somos chamados para ser diferentes, não para sermos alienados ou extraterrestres, não para sermos chatos. O Evangelho não é isso. O Senhor Jesus comia e bebia e ia a festas e vivia uma vida social que espantava e surpreendia os religiosos da época. Mas naquele ambiente, naquele meio, ele anunciava a verdade, ele anunciava a esperança, ele trazia transformação, como foi ali na casa de Zaqueu. Jesus esteve na casa de um rico, de um funcionário público corrupto. Jesus não andou apenas com os leprosos, com os marginalizados, carentes. Ele andou com os abastados também. O Evangelho não é uma política social. O Evangelho não é uma opção por uma classe social específica. O Evangelho é para o homem, para o ser humano. Não importa a sua cor, não importa a sua raça, não importa a sua posição social, cultural. O Evangelho é para todos, toda tribo, língua, povo e nação. Esse evangelismo na igreja primitiva, ele se dava através desses missionários informais, cristãos comuns que levavam adiante a missão da igreja, não através apenas de pregação formal, mas da conversa, do convívio, da amizade, a simpatia. Ao ver a dor e o sofrimento alheio, eu posso orar por você? Ao saber da necessidade de uma pessoa, eu posso atender essa necessidade? O que eu posso fazer aqui para socorrer essa pessoa? E, gente, aquilo que nós fazemos como um ato de compaixão e misericórdia não deve estar atrelado a uma expectativa de que aquela pessoa venha fazer parte da nossa comunidade. Nós não fazemos aqui o jiu-jitsu apenas para os membros da igreja. Não é algo exclusivo da quarta igreja, da nossa comunidade. É aberto. É aberto para quem desejar participar. E até para aqueles que não têm recursos sequer para ter o uniforme. É oferecido. E se essa pessoa vier a participar da nossa comunidade, amém. Se não vier, amém. Mas ela vai levar uma semente. Ela vai levar ali a oportunidade de ter convivido com discípulos de Jesus, de ter visto ali como eles se relacionam, como há misericórdia, como há amor, como se pode aprender e praticar uma arte marcial sem maldade, sem orgulho, sem desonrar, desrespeitar e humilhar o outro. Então, a ideia não é quais são os resultados, quantos já vieram e estão aqui. Não é isso. É viver o amor, é viver o Evangelho. Por isso que a igreja faz atos de misericórdia e compaixão, porque a gente entendeu quem é o nosso próximo. Irmãos, um pensamento a respeito da evangelização, do discipulado, é que hoje em dia não convém a gente impor as nossas crenças. Não é algo razoável a gente impor as nossas crenças. E esse pensamento é falacioso, é enganoso. Primeiro, não estamos falando de crenças, estamos falando de fatos. Não estamos falando de fatos pessoais, mas de fatos que são dados à humanidade, a todo homem. Não se trata de uma imposição, de uma pressão, de colocar contra a parede, mas é uma proclamação amorosa, é um convite amoroso. Não podemos confundir os resultados com a evangelização. Falhar é adulterar essa mensagem. Falhar é misturar essa mensagem com algo que a torne mais atraente, palatável e agradável. Isso é falhar.
Porque os resultados dependem do Senhor da seara, do Senhor da igreja, daquele que pode alcançar o coração e quebrantar e gerar fé e arrependimento. Os resultados é com Ele. Como Paulo disse, quem sou eu? Quem é Apolo? Eu plantei, ele regou, mas quem deu o crescimento, quem fez frutificar? Foi Deus. Deus fez aquela semente frutificar. Deus que fez aquela semente prosperar. Nós somos cooperadores. Nós somos chamados a cooperar no plano de salvação, de redenção da humanidade. Para isso que nós estamos aqui. Para isso que Deus nos alcançou. Para a gente experimentar e viver a cada dia esse evangelho, essa nova vida. Mesmo no meio do ambiente de uma sociedade hostil, cheia de ídolos, ídolos que às vezes podem fazer ali os nossos olhos brilhar, o nosso coração se inclinar, mas nós precisamos pedir a misericórdia de Deus. Deus, que eu não venha dividir o meu amor a Ti com outros deuses, que eu não tenha outros ídolos, que eu não esteja preso a nada, que eu deseje, ame e busque apenas o Senhor. E todas as demais coisas serão acrescentadas, todas as outras necessidades o Senhor vai suprir. Porque assim como um pai sabe dar boas dádivas aos seus filhos, assim o Senhor também se alegra em nos abençoar. Então eu não preciso me desesperar e correr para fazer e construir o meu futuro, porque o meu futuro está nas Tuas mãos. Eu quero viver e conhecer o Senhor. Eu quero viver esse evangelho aonde o Senhor me levar. Enquanto eu estou indo, enquanto eu estou andando, me ajuda a ser esse luzeiro, esse embaixador de Cristo. Que eu não seja um empecilho, um obstáculo ao evangelho pelas minhas palavras, atitudes e comportamento, mas que a minha vida ela possa atestar a veracidade desse evangelho que transforma, que salva, que dá paz, que dá esperança, que dá nova vida. E que as pessoas, ao entrarem no meio da nossa comunidade, da nossa igreja, elas possam perceber em nós um povo diferente, por causa desse evangelho, dessa palavra e desse Cristo. Que haja em nós perdão, misericórdia, compaixão, amor, compromisso com o Senhor. E essa caminhada, ao mesmo tempo que ela é comunitária, mas ela também é individual. Você tem que fazer a sua parte. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo aquele que bate se abre, que busca se acha, o que pede recebe. Você já está satisfeito com aquilo que você tem recebido do Senhor, em termos de comunhão, de intimidade, de vida transformada, de frutos na sua vida? Você já está satisfeito? Ou você deseja ser levado a um novo patamar de comunhão, de intimidade, de quebrantamento com o Senhor? Que nós possamos, à semelhança do salmista, orar: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algo enganoso, algo sombrio, algum caminho mau. Livra-me do maligno, livra-me do tentador, que eu de fato a cada dia possa estar mais perto do Senhor e da sua palavra. Que você não se preocupe se você vai ser taxado de fundamentalista, se você vai ser taxado de um bobalhão, seja lá o que for, mas que nós possamos a cada dia buscar mais da comunhão e da intimidade com o Senhor. Porque através disso nós vamos ser fortalecidos, alimentados, sustentados, vamos estar mais preparados para compartilhar esse evangelho
e para mostrar os frutos desse evangelho na nossa vida. Todas essas áreas estão aqui interligadas. Essa bênção de Deus que transforma, que gera frutos, e esse testemunho que impacta, esse testemunho que alcança e quebranta corações. Que assim Deus possa nos abençoar pela sua graça, pela sua misericórdia, e que a quarta igreja possa demonstrar e viver esse testemunho na minha vida, na sua vida. Que sejamos uma igreja que faz discípulos, uma igreja discipuladora.